Bom, outros dois acontecimentos dessa semana aqui são também bastante significativos no sentido de assinalar a instabilidade geral da situação política internacional, mas também no sentido de evidenciar os problemas que o imperialismo está enfrentando para criar condições políticas ideais para enfrentar a crise econômica, né? A primeira delas foi que, depois de um ministro do Trump ter falado que na Venezuela o problema poderia ser resolvido por um golpe militar, né, e explicar que os militares latino-americanos sempre foram eles que resolveram os graves problemas políticos do país. Ele esqueceu de acrescentar, logicamente, que eles resolveram os graves problemas políticos do país com assassinato em massa, tortura, né? Dilapidação do Estado e tudo mais. E crise total na economia. Ele esqueceu esse detalhe. E ele disse que na Venezuela poderia ser resolvido assim. Já essa semana, um dos concorrentes à candidatura presidencial dentro do Partido Republicano, Marco Rubio, que é ligado ao Tea Party, ele chamou abertamente os militares venezuelanos a darem um golpe de Estado. Bom, o que significa isso? Ao darem um golpe de Estado, quer dizer, um golpe militar. Isso significa que os norte-americanos, os serviços de inteligência norte-americanos, Forças Armadas, CIA, etc. e tal, estão organizando ativamente um golpe militar na Venezuela. Não é só que ele falou lá. Quando ele fala de público é porque ele já tem essa situação, quer dizer, uma situação extremamente crítica na Venezuela, com os norte-americanos organizando um golpe militar, que pode levar, primeiro, a uma crise total dentro da Venezuela, dependendo do que aconteça, né? Pode levar até uma guerra civil e pode promover um profundo deslocamento político em toda a América Latina. É muito interessante ver o imperialismo em ação diante das dificuldades, né? Quando a gente fala que esse negócio de que a política do imperialismo é a política democrática e que isso daí está errado e que eles já entraram numa fase em que o uso da força, dos golpes militares, inclusive das ditaduras militares, está colocado na ordem do dia, isso fica claro na questão da Venezuela, né? Porque se houver um golpe militar na Venezuela, evidentemente que, dado o nível de polarização interna no país, esse golpe militar teria que se traduzir aí numa ditadura militar bastante violenta contra as organizações populares que hoje em dia apoiam o chavismo. Não haveria muita alternativa, né? Então, quer dizer, a ideia de que ditaduras militares estão fora de questão e tudo mais é uma ideia que não tem fundamento. É tudo uma questão de necessidade, de oportunidade, né? Eu digo isso porque muita gente não quis levar a sério as declarações dos militares brasileiros no sentido de que, se a situação escapar de controle, se o STF não punir os corruptos, as Forças Armadas podem intervir. Muita gente achou que isso daí está totalmente fora de cogitação. O caso da Venezuela, com os senadores norte-americanos pedindo abertamente o golpe militar, quer dizer que, como eles são senadores norte-americanos, país que domina toda a América Latina, significa que eles estão organizando um golpe militar. Então, não dá para ninguém viver na fantasia de que nós estamos caminhando aqui para uma solução pacífica dos conflitos. Se o nível de tensão política dentro de um determinado país permitir, né, estabelecer algum tipo de regime autoritário, ditatorial, como está acontecendo no Brasil,
sob uma fachada parlamentar e legal, ou eles vão adotar isso daí. Mas se o nível de enfrentamento, né, se as contradições internas do país forem muito agudas, você vai para o golpe militar e pode ir também para a ditadura militar, né? Ficou claro que no cardápio político do imperialismo, as ditaduras militares não estão de forma nenhuma excluídas. Elas fazem parte do cardápio. Como, logicamente, o imperialismo nunca atua como uma única opção, porque seria um erro político muito grave, eles trabalham com várias opções dependendo, né, do desenvolvimento da luta. Mas o importante é notar que essas declarações colocam muito claramente entre as opções que o imperialismo tem para enfrentar a situação, a ditadura militar. Não só o golpe militar, mas também a ditadura militar. E os setores mais conscientes da política nacional teriam que ficar de olho nessas alternativas e ver isso daí. Quer dizer, a situação, embora muita gente insista em dizer que a situação melhora assim do nada, gratuitamente, o que a gente vê é que a situação piora, né? Outro exemplo disso foi o que aconteceu no Equador. Não vou falar muito porque não tive tempo de analisar em detalhe, mas o plebiscito no Equador foi vitorioso por uma ampla margem, proscrevendo das eleições o Rafael Correa. Quer dizer, é um golpe, né? Eles conseguiram lá, provavelmente pelo controle total da imprensa, pela mudança de posição do próprio partido do Rafael Correa, conseguiram uma vitória num terreno eleitoral, né? Eu digo que não dá para analisar, porque você precisaria ver se houve fraude, que deve ter havido, se houve violência, que deve ter havido e tal, que levaram a essa vitória. Mas dá para perceber que o imperialismo não tem uma política de conciliação, de recuo. Que a política do imperialismo, de um modo geral, em todos os países, é de ir para cima da esquerda e impedir que a esquerda, né, reconquiste, né, a posição que eles tiveram, né, que a esquerda teve a partir do ano 2000, com a eleição de vários candidatos esquerdistas aí sobre a base de uma mobilização muito ampla de características revolucionárias em vários países, né? Outro caso que evidencia isso também é notícia dessa semana, outra notícia negativa, digamos assim, é que a Farc está considerando de retirar o candidato nas eleições, porque eles não conseguem fazer campanha, eles são agredidos, mataram militantes da Farc, etc. e tal, e eles não conseguem penetrar no interior, não conseguem fazer nada. Quer dizer, não há um clima político para que a esquerda faça campanha eleitoral. Então, a Farc, que alimentou a ilusão de que iria se reintegrar no processo político, né? Nós falamos que eles não haviam cronometrado bem essa política aí, está se defrontando com uma situação que é óbvia na Colômbia, né? Que é que a Colômbia é uma ditadura. Apesar de ter eleições e tudo mais, é uma ditadura e que a esquerda vai ter muita dificuldade para levantar a cabeça, para não dizer que vai ser praticamente impossível nessas condições, né? E, finalmente, nós tivemos os acontecimentos, um conflito aí entre Israel, Irã e a Síria, né? Onde, a pretexto de que um drone invadiu o espaço aéreo israelense, Israel bombardeou alvos na Síria, que é um ato de guerra, na realidade, e também teve um avião derrubado nessa tentativa aí. Isso daí não é casual, né?
porque depois da derrota da guerrilha apoiada pelos norte-americanos e pela OTAN, há uma pressão muito grande ainda na Síria. A Turquia essa semana iria entrar em choque aí com setores que se opõem ao governo sírio na fronteira entre a Síria e a Turquia, né? Israel já fez várias ameaças, os norte-americanos estão atuando aí no território sírio ainda, e na realidade a tensão ela está escalando, né? Os israelenses procuraram aí os Estados Unidos, os países imperialistas, para fazer uma coalizão para poder retomar a guerra na Síria. Claro que agora em condições mais piores, né, do que a guerra anterior. Não tem mais aquela cobertura de que é uma revolução popular, o povo sírio, papapá. Agora seria uma guerra mesmo entre os estados, né?